Se alguém já te falou que pensão alimentícia é sempre 30% do salário mínimo ou do salário do pai, já fique sabendo que isso não é verdade. Meu nome é Alisson, sou advogado de família, especialista em pensão alimentícia, guarda e convivência, e nesse vídeo vou falar sobre esse mito e te explicar tudo o que você precisa saber para avaliar se a pensão do seu filho realmente é justa. Para começar, é importante você ter uma coisa em mente. Não existe na lei qualquer valor de pensão alimentícia que seja uma regra. E acreditar que isso existe pode fazer muita mãe aceitar um valor de pensão que simplesmente não tem a ver nem com as despesas do próprio filho e nem com quanto o genitor tem condições de pagar. Então, se você quer entender quanto o seu filho deveria receber de pensão, a primeira coisa é esquecer essa história de pegar o salário mínimo ou o salário do genitor, multiplicar por 30% e achar que a conta terminou aí. Ela não terminou. O valor da pensão depende basicamente de 3 fatores: do que o seu filho precisa, das condições financeiras do pai e de como essa responsabilidade tem que ser dividida entre vocês dois. No direito de família, a gente chama essas 3 coisas de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Mas eu quero te explicar isso sem complicar, então vamos por partes. Vamos começar pela necessidade. Quando eu pergunto para uma mãe quanto o filho dela gasta por mês, muitas vezes ela começa a conta pela escola, plano de saúde, por algum curso que a criança faz e para por aí. Só que o filho não vive só de escola e de plano de saúde. Ele come, ele mora em algum lugar, ele usa água, usa internet, precisa de roupa, calçado, remédio, transporte, material escolar, tem lazer, esporte, terapia, curso, aula de reforço, babá e por aí vai. E várias dessas despesas não vêm com boleto escrito em cima, despesa da criança. A comida do supermercado, por exemplo, normalmente vem junto com a compra da casa inteira. O aluguel não vem separado dizendo qual pedaço corresponde ao quartinho do seu filho. E a conta de luz também não. Só que isso não significa que você não tem essas despesas com ele. Então, um dos primeiros erros é tentar discutir pensão sem antes conhecer de verdade quanto custa a vida daquela criança. E percebe que eu falei daquela criança, porque o custo de um filho não é igual ao custo de outro. Uma criança pode estudar numa escola pública e outra escola particular, uma pode ter um plano de saúde e a outra não, uma pode precisar de um acompanhamento médico mais constante e outra não. É por isso que não existe uma resposta pronta para quanto é a pensão de uma criança de 5 anos, por exemplo, porque a idade sozinha não faz essa conta. Depois que a gente entende as necessidades do filho, entra o segundo fator, as condições financeiras do genitor. E aqui aparece outro erro muito comum. Às vezes a mãe sabe quanto o filho gasta, mas olha só para o salário do pai lá na carteira ou para o salário mínimo. Só que a discussão não é simplesmente ele ganha 5 mil, então paga 30%. A justiça precisa analisar a capacidade econômica desse genitor. E isso fica ainda mais importante quando a renda não é tão simples de enxergar. Porque tem genitor que é empregado e recebe salário todo mês igual, mas tem genitor que é autônomo, que é empresário, outro que ganha comissão, e um que tem a renda variável em cada mês. E tem aquele caso que muitas mães conhecem bem. No papel ele parece não ter dinheiro nenhum, mas na vida real viaja, troca de carro, sai todo final de semana e mantém um padrão de vida que não combina com a renda que ele diz ter. Então, um dos pontos principais e mais importantes que tem que ser considerados para uma pensão justa é quanto realmente o genitor tem condição de pagar. Mas tem uma terceira parte dessa conta que é muito importante e que também costuma ser mal explicada ou às vezes até ignorada por muitos advogados: a proporcionalidade. Porque pensão também não significa simplesmente levantar todas as despesas do filho e dividir exatamente pela metade. Porque, embora tanto o pai quanto a mãe tenham responsabilidade financeira com a criança, isso não significa que todas as despesas têm que ser divididas ao meio, porque cada um tem uma condição diferente. Imagine uma situação em que uma mãe ganha R$2.000 por mês e um pai ganha 10 mil. Não faz sentido olhar para todas as despesas da criança e concluir automaticamente que cada um tem que bancar exatamente 50% dessas despesas, já que o pai ganha muito mais que a mãe. E tem uma coisa que eu acho importante lembrar, principalmente porque muitas mães esquecem disso quando começam a fazer essa conta. Se o seu filho mora com você, provavelmente já existe uma quantidade enorme de responsabilidade sendo assumida dentro da sua casa todos os dias.
É você que percebe que acabou o shampoo, que precisa comprar material de escola na última hora, que vê um tênis que não serve mais, que organiza o médico, a escola, a alimentação, o transporte e uma série de coisas que não aparecem simplesmente quando alguém pergunta quanto você gasta com seu filho. Por isso eu gosto de orientar a mãe a sair do chute e colocar a vida da criança no papel. Pegue os últimos meses, olhe os seus extratos, fatura de cartão, boletos, mensalidade, supermercado, farmácia, escola, plano de saúde, transporte, atividades. Anota valor por valor. Comece a entender qual é o custo real da vida do seu filho por mês. Não porque existe uma fórmula matemática que vai obrigatoriamente transformar essa soma num valor exato de pensão. Infelizmente não existe. Mas porque discutir um valor sem conhecer essas despesas deixa a mãe tentando defender um direito sem nem ter clareza da dimensão dele. E é aí que a gente volta ao mito. Não existe essa regra de que a pensão alimentícia é sempre 30%. Em alguns casos o valor pode ser fixado nesse percentual, acontece, mas em outros pode ser mais, em outros pode ser menos. Pode existir um percentual sobre os rendimentos do genitor, pode existir um percentual sobre o salário mínimo, pode haver até outras formas de fixação. O que não existe é uma porcentagem mágica que serve para todas as crianças. Então, antes de perguntar quantos por cento do salário mínimo ou do salário do pai o seu filho tem direito, talvez a pergunta mais importante seja quanto custa a vida do seu filho e quais são as condições reais do pai e da mãe para assumirem essa responsabilidade. É a partir daí que a discussão começa a ficar séria. Agora, se você já sabe mais ou menos quanto seu filho gasta, mas seu problema é outro, o pai é autônomo, empresário, diz que ganha pouco, ou você simplesmente não faz ideia de quanto ele recebe, assiste o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, porque aí o problema não é mais entender a conta, é conseguir provar qual a realidade financeira do genitor. E eu vou te explicar como que isso é feito na justiça.